Olá pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta ao nosso curso JavaScript do zero. Dessa feita queremos tratar com você aqui o conceito de array. Professor, o que é array? É uma expressão inglesa que para nós aqui é traduzida como vetor, né? Como uma unidade que é uma variável composta. Até agora a gente vem trabalhando com variáveis únicas. Por exemplo, quando eu declaro um número, pode ter um conteúdo inteiro ou um conteúdo real, quando eu declaro um nome de uma pessoa, por exemplo, e tal. Então essa variável é composta porque quando eu defino um elemento, ele pode ter vários componentes. Ela é homogênea por quê? Porque esses componentes são do mesmo tipo. E a individualização de um elemento é feita com o quê? Com um índice de 0 a n-1. Por exemplo, vamos olhar esse caso aqui. Está declarado aqui, eu declaro aqui uma variável nome do tipo array, tá certo? Então ela vai conter nomes de pessoas, por exemplo, João, Maria, José, Bill aqui, ó, tá certo? Então veja bem, cada elemento tem o seu índice, ó. Esse primeiro é 0, esse segundo aqui é 1, o outro é 2 e o último é 3. Professor, por que começa de 0? Isso é uma opção do projeto da linguagem. Linguagens mais antigas, como COBOL, como Pascal, por exemplo, utilizavam o primeiro índice como 1, tá certo? Enquanto que linguagens mais modernas, como Java, como Python, como JavaScript, elas partem do 0. Então é uma questão de opção, é uma questão conceitual. Então na nossa linguagem, o primeiro elemento é nome de 0. E o último elemento é nome de 3. São 4, 1, 2, 3, 4, então o último elemento é n-1. Então cada elemento desse é um componente de um array, ou no caso aqui de um vetor aportuguesando, tá certo? Então vetor, nome, que tem os componentes, nome de 0, nome de 1, nome de 2, nome de 3. O conteúdo é o quê? João, Maria, José e Bill. Tá? Então vamos ver como é que eu declaro. A declaração, var nome igual, abre colchete, fecha colchete, ponto e vírgula. Então eu defini o quê? Um array vazio aqui. Professor, eu quero inicializar com alguma coisa, igual o que está nessa estruturazinha aqui que o senhor falou aqui. Ó, aqui, ó. Var nome igual a João, vírgula, Maria, José e Bill. Professor, eu quero trocar esse cara aqui. Então, 0, 1, 2, 3. Então, o nome de 3 é igual a Severino. Todo Severino não é Bill aqui no Nordeste? É. Por exemplo, eu quero declarar um vetor de alturas. Então, está aqui, a altura. Minha altura, 1,84. Altura, 1,71, 1,77 e assim por dentro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Altura de 0, altura de 1, altura de 2, altura de 3, altura de 4. Tá certo? Como é que eu uso isso? Veja bem, a linguagem JavaScript oferece uns métodos. O que é método? São pequenos programinhas que foram escritos pelo idealizador da linguagem para fazer o quê? Para tratar determinadas coisas. No caso aqui, nós vamos estudar métodos para array. Então, por exemplo, aqui, ó, a.push Bruno. Se eu tenho A como João e Maria, que foi definido aqui em cima, ó, se eu dou um push Bruno, o que é que ele faz? Insere no final. Então, o push é um método que insere um elemento no final de um array. No caso aqui, ó, A vai receber Bruno. Então, onde tinha João e Maria, passou a ter Bruno aqui, ó. O que é que faz o unshift, professor? É a mesma coisa do push, só que ao invés de inserir no final, insere no início. Então, por exemplo, unshift, a.unshift Ana. Colocou Ana aqui como o primeiro elemento dessa estrutura aqui. Professor, e o shift faz o quê? Shift tira no início. Então, por exemplo, se eu quero pegar esse elemento aqui, Ana, tá certo? E retirar do vetor, eu vou fazer o quê? A.shift, ele vai tirar o primeiro elemento, que é Ana, vai ficar o quê? João, Maria e Bruno. Professor, e o pop? É o contrário do shift. Ele retira no final. Então, por exemplo, se eu tinha aqui ó, A como sendo João, Maria e Bruno, e eu dou um pop, A.pop aqui, ele retira Bruno, que é o último elemento. Tá certo? Tem mais? Tem. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu declarar A como sendo João e Maria e B como sendo Ana, se eu dou aqui, ó, C, vou criar uma variável C que é o quê? A ponto concatenado com B. Então, A ponto concato com B faz o quê? Pega A aqui, João e Maria, e acrescenta Ana e coloca em C, ó. Então, essa variável C vai ser João, Maria e Ana aqui, uma estrutura nova, onde ele concatenou A e B. Professor, se eu tivesse pedido que C fosse B concatear, aí seria o contrário. Seria Ana, João e Maria, tá? E o sort faz o quê? É um método que se eu peço C.sort, ele classifica. Então veja bem, C ficou aqui, ó, João, Maria e Ana. Quando eu mandei classificar, ele botou em ordem alfabética, ó, Ana, João e Maria. Tá certo? Professor, e o reverse? Ele inverte uma estrutura. Então, por exemplo, o último passa a ser o primeiro, né? Que feita aquela história bíblica lá, que os últimos serão os primeiros. Então, D vai ser igual a C.reverse. O que é que ele faz? Maria vem para primeiro, João fica em segundo e Ana é a terceira, tá?
Professor, o que é que faz o join? O join é um método que pega os elementos de um vetor, de um array, e transforma numa cadeia, num string. Ó, passou a ser um elemento único, só que do tipo string, ó, do tipo cadeia. Abre aspas, Maria, vírgula, João e Ana. Separado por vírgula, que é o padrão. Tem mais algum método aí, professor? Tem mais alguns aqui para você ver. Ó, vamos supor que eu declarei essa estrutura aqui, ó. Vá, que é igual a João, Maria e Ana. Se eu pedir um slice aqui, ó, A.slice 1 em 1, significa o quê? Vá na posição 1, 0 e 1 e tire um elemento. Então ele vai ficar só com João e Maria. João e Ana, aliás, ó. A passa a ser João e Ana. Professor, se eu pedir splice, o que é que splice faz? Splice tanto pode inserir como retirar elementos, ó. Splice, na posição 0, um elemento, Joca. Então ele pegou Joca aqui, ó, deslocou João para a posição seguinte aqui e encaixa Joca aqui, ó, tá certo? Na verdade aqui seria o quê? Aqui seria João e Ana, né? No lugar de Maria aqui seria João. E a length faz o quê, professor? Retorna o tamanho da estrutura. Essa estrutura tem 3 elementos aqui, ó, então vai retornar 3, tá? E se eu pedir o splice para remover, ó, splice 1 na posição 1 aqui, ó, quem seria essa pessoa aqui? Retire um elemento, então sobrou Joca e Ana. Tá? Então estes foram aqui os conceitos de array, né, de vetor, uma estrutura unidimensional, homogênea, individualizada por um índice, e os métodos disponibilizados pela linguagem JavaScript, os principais, para manipular essa estrutura, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido, tenha gostado. Queria lhe pedir um favor, se inscreva aí no canal, curta o vídeo, manda para um amigo que está estudando esse mesmo tema, tá legal? Nós vamos fazer no próximo vídeo a ideia de que nós tenhamos aqui métodos que você vai escrever, funções que você vai definir para tratar sem precisar desses métodos embutidos aqui para tratar array, tá bom? Tá legal? Então até a próxima, grande abraço!